Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na medida do possível, né? O coronavírus chegou no futebol. Jorge Jesus testou positivo e a suspeita também de Luan, jogador do Corinthians, estar infectado. Vamos falar sobre isso e o que fazer com o calendário e as últimas atualizações? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos! As notícias vão chegando a cada minuto e a gente vai recebendo mais informações que vão nos surpreendendo de certa forma. O Jorge Jesus, técnico do Flamengo, ele tem acima de 60 anos, portanto está no grupo de risco, testou positivo, está com o coronavírus, já emitiu uma mensagem aí dizendo que está tudo bem com ele, são alguns sintomas, está vivendo a vida normal, mas claro, está de quarentena, está em observação, porque realmente tem que tomar todo o cuidado devido. Não só ele a partir de agora, né? Inclusive o Flamengo, como vários clubes estão fazendo, já suspenderam as suas atividades para isolar essa galera e quem apresentar sintomas receber o devido cuidado. O Jorge Jesus teve o seu teste positivo. Já no caso do Corinthians, que inclusive foi o que motivou a Federação Paulista a paralisar o campeonato, porque alguns dirigentes de alguns clubes queriam a manutenção pelo menos até o fim da primeira fase, que tem mais 2 jogos a disputar. A gente sabe que tem uma dificuldade de encaixar tudo depois. Tem times que podem ser rebaixados, tem outros times que dependem de algumas vagas para disputar competições nacionais, como a Série D, Copa do Brasil, tem o título do interior. A gente sabe que tem muita coisa para ser definida que talvez o calendário não permita, mas no momento o que é necessário é realmente interromper a prática do futebol. Já devia ter sido feito antes. Feita antes essa medida, mas tudo bem. Vamos lá, portões fechados no fim de semana e a reunião da federação decidiu por isso. E uma das coisas que motivou a federação a paralisar foi a suspeita do jogador Luan, que entrou em campo, inclusive, contra o Ituano, fez gol e tudo mais, estar com o coronavírus. Ele apresenta um quadro gripal. Ele e um outro membro da comissão técnica, foi a nota oficial do clube, esse nome não foi revelado. Os dois estão em observação e todo o elenco corintiano foi orientado a ficar em casa com algumas medidas para os jogadores se cuidarem individualmente, né, nas suas casas, e as atividades no CT Joaquim Grava também foram suspensas. Que coisa, né, gente? Tá chegando perto, tá chegando no futebol, porque ninguém tá livre do contágio, da contaminação do coronavírus, do novo coronavírus, o Covid-19. Agora, claro que, pelo menos o que os médicos falam, né, que pessoas mais jovens podem até nem apresentar sintomas, e quando apresentarem, podem tratar como se fosse uma gripe, a não ser que realmente evolua para um caso de falta de ar, que pode até gerar uma insuficiência respiratória. Aí, evidentemente, tem que ter toda a atenção. Mas os clubes até, eu me preocupo menos, porque eles têm uma estrutura médica muito diferente da maioria do cidadão brasileiro, né? Que precisa enfrentar o Sistema Único de Saúde sobrecarregado diante de tantos casos e tanta preocupação das pessoas. Os clubes, eles têm um monitoramento com seus atletas e é através disso, através dos testes realizados, que a gente está conseguindo identificar alguns envolvidos diretamente no esporte e tomando o devido cuidado, né? O Jorge Jesus, inclusive, teve um amigo falecido, né, nessa segunda-feira, o Mário Veríssimo, um massagista que trabalhou com ele no Estrela Amadora, que estava no grupo de risco também, contaminado e acabou falecendo, para você ver como precisa ter o devido cuidado em relação a isso. Bom, e a partir de agora, né, o que pode acontecer? A gente está acompanhando mais atualizações e realmente a complicação toda ela vai acontecer em relação ao calendário, mas como eu disse, num segundo momento. Hoje a gente já tem algumas definições, vou passar para vocês aí. Campeonatos suspensos, paralisados por tempo indeterminado. O caso do Campeonato Paulista, como eu já falei, o Campeonato Carioca também, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Catarinense e o Campeonato Paranaense. Esses campeonatos estão suspensos por prazo indeterminado, a gente não sabe quando serão retomados. Aí, com portões fechados, ainda com a prática do futebol, o Campeonato Baiano, Goiano, Cearense, o do Distrito Federal, o Capixaba do Espírito Santo e o Paraibano. Campeonatos que rolarão ainda com portões fechados. Me surpreende ainda essa decisão,
porque há uma necessidade, né, de terminar a primeira fase dos estaduais, de novo por calendário, a CBF já paralisou as competições né, organizadas por ela e ficou a cargo das federações decidirem. E aí, claro, né, cada clube tem o seu interesse, os dirigentes estão lá tentando, cada um defendendo o seu, e infelizmente, pelo menos é o que eu penso, acho que a paralisação deveria ser total. Nesses estados que eu citei, ainda terá a prática do futebol com portões fechados. E como a gente viu, no caso do Luan, que é suspeito ainda, e no caso do Jorge Jesus, a contaminação ela pode existir muito bem entre jogadores, treinadores e profissionais envolvidos no esporte. E aí tem mais o seguinte, né? Campeonatos que continuarão em andamento com torcida nos estádios. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia e Tocantins. A gente sabe que no norte do Brasil o número de casos é muito inferior, né? Muito espaçado, não se compara com a região sudeste aqui, que tem muito mais casos. Mas nós estamos falando de prevenção. E a prevenção, ela exige uma mudança, né, realmente no nosso comportamento. E não é só no futebol, gente. Eu estou falando de futebol aqui porque você que me segue quer saber as notícias do esporte, do futebol. O esporte está sendo afetado também, como todas as áreas da nossa sociedade. Os eventos públicos estão sendo cancelados, a Europa fechou fronteiras por 30 dias, os Estados Unidos estão injetando bilhões aí para tentar controlar o avanço do coronavírus. Países aqui na volta já fecharam suas fronteiras, como Argentina, Paraguai, Chile. Então há uma série de consequências diretas na nossa vida e o futebol ele faz parte disso. E aqui estou eu dando a minha opinião de que a paralisação para mim tinha que ser geral, pelo menos por alguns dias. E a opinião é embasada com médicos, com especialistas, no qual converso diariamente, acompanhando as notícias e as atualizações para poder levar até vocês aquilo que deve ser feito. Agora a gente vai ter que aguardar. Como eu disse, o calendário ele é um segundo passo. Daqui 2 semanas, como alguns campeonatos pararam, né? O caso do Campeonato Gaúcho, por exemplo, que paralisaram as atividades por essas 2 semanas, a gente vai ver se há um crescimento no número de casos ou não. Possivelmente haverá esse crescimento. E depois de 15 dias a gente vai ter que tomar uma outra medida. Até que esse vírus, a contaminação, os números se estabilizem e comecem a baixar. E aí a gente começa a voltar a nossa vida ao normal. É isso, gente. Sorte aí para o Jorge Jesus, que ele se recupere o mais rápido possível, que não seja nada, que o Luan também seja apenas uma gripe e que o futebol não seja mais afetado como toda a nossa sociedade, todo o nosso país, o mundo, enfim, que a gente consiga, né, combater esse inimigo invisível, essa doença que está realmente gerando muitos efeitos econômicos, especialmente na saúde, no pânico, no medo das pessoas de sair na rua. A gente tem que mudar os nossos hábitos pelo menos por um tempo, para ver se a gente consegue combater ele. Legal? Valeu, gente. Comentem aqui embaixo o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Inscrevam-se no canal, eu vou tentar trazer vídeos todos os dias aqui atualizando a situação e o que mais vocês quiserem saber também. Valeu, até a próxima. Tchau!